Hoje nós vamos falar aqui do porquê dos projetos de agricultura de precisão, né? Para quem que é, qual o ganho disso, quais são os benefícios, por que que se fazem esses projetos de agricultura de precisão, né? Então quando a gente pesquisa na internet, o que que são projetos? O que que é um projeto? Projeto é um desejo ou uma intenção de fazer ou realizar algo no futuro. É uma descrição escrita assim, e detalhada de um empreendimento a ser realizado. É um esquema, então você vai lá e esquematiza alguma coisa. Essa palavra ela vem do latim projectum, que significa algo lançado à frente. E por esse motivo, o projeto ele também pode ser uma redação provisória de uma medida que vai ser realizada no futuro. Um projeto pode ser um plano geral de uma determinada obra, por exemplo, e ele é constituído de um conjunto de documentos que contém as instruções determinadas que são necessárias para definir essa construção ou um edifício, se for neste exemplo, né? Um projeto consta as peças desenhadas, consta um memorial descritivo, consta as medições, orçamentos, caderno de encargo, isso um projeto completo e executivo, né? Um projeto final de uma obra ele deve conter todos esses documentos técnicos que são necessários para a construção, no nosso exemplo, de um edifício. Mas eu quero trazer isso para a agricultura. Por que se faz projeto? Por que a gente precisa projetar as coisas? Como os projetos eles são criações de algo a ser feito, criações estas que a princípio eles ocorrem na nossa mente. A gente primeiro concebe esses projetos e depois ele é passado para o papel. Agora trazendo para a agricultura, no caso de mapas, por exemplo, né? Então quer dizer que enquanto a gente projeta, nós podemos simular algo que será feito. E isso possibilita a gente de antever alguns problemas e realizar algumas melhorias no papel, enquanto a gente projeta. Imagina o seguinte, que você esteja construindo uma casa sem projeto e depois de ter construído alguns pilares, você tem uma ideia melhor. Depois de já ter construído o pilar, vem na sua cabeça e fala, puxa, ficaria mais bonito se aquele pilar tivesse mais para a direita, por exemplo. O que você faria nesse ponto? Você teria que demolir e refazer. Essa é a essência de um projeto, quer dizer, o contrário disso é a essência de um projeto, né? Você pode construir algo na sua mente, passar isso para o AutoCAD, por exemplo, ver como ficaria quando executado, analisar, mudar de opinião e posteriormente conceber outro cenário que fique melhor do que o projetado anteriormente. Então, para se construir uma casa, você faz o projeto antes. Para construir uma ponte, faz um projeto, uma instalação elétrica, irrigação, enfim, tudo que é importante, sempre é elaborado um projeto preliminar para discutir as melhorias, as possibilidades, maximizar tempo, diminuir grana, diminuir investimento e melhorar a produção. Isso não pode ser diferente no agro. Para plantar qualquer coisa que seja, precisa ser feito um projeto de plantio. Hoje o produtor rural, ele ainda resiste um pouco em elaborar esses projetos antes do plantio. E você sabe por quê? Porque as empresas que prestam esse tipo de serviço, normalmente, ou os profissionais que atuam nessa área, eles simplesmente replicam a linha. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não analisam todas as possibilidades para poder tomar a melhor decisão. Isso, um dia, vai ficar tão forte e tão gravado na cabeça dos produtores rurais, da mesma forma que isso já é realidade hoje para se fazer uma casa, na engenharia civil, por exemplo. Imaginem quando isso acontecer no agro, o tamanho da demanda por projetistas de agricultura de precisão. E agora, o que o produtor rural pensa disso? O produtor rural, assim como todos os empresários, porque uma propriedade rural, ela é um negócio, ela é uma empresa. E numa empresa, quando você vai fazer um investimento, e esse investimento ele vai te trazer retorno, todo e qualquer empresário não vê problemas em ter que desembolsar uma grana que ele vai retornar no médio, no longo, ou às vezes no curto prazo, dependendo do que seja. No caso dos projetos, isso acontece já no curto prazo.
um projeto bem feito, um projeto analisado todos os cenários, um projeto onde você consegue maximizar os ganhos e diminuir as perdas, você tem o retorno do investimento na primeira safra. Desde que bem feito, dependendo das circunstâncias, mas no geral você já tem esse retorno na primeira safra. E a grande sacada é que você não para o retorno na primeira safra. O investimento, quando se faz investimento em projeto de agricultura de precisão, o produtor vai precisar investir nas máquinas agrícolas, caso ele ainda não tenha, mas hoje é difícil um produtor que não tenha já investido nas máquinas agrícolas. A grande barreira ainda está em você conseguir trazer o produtor para fazer um investimento no projeto, que é o mais barato de todo o ciclo da agricultura de precisão e que é o projeto, é o essencial da agricultura de precisão, é você plantar com projeto. Entende que isso hoje ainda na cabeça de alguns produtores e às vezes até na cabeça de alguns agrônomos, ainda existe algumas barreiras e algumas resistências. Tipo assim, mas é muito melhor eu investir em agricultura de precisão, sei lá, para passar herbicida, para fazer aplicação localizada, né? Que é quando você faz a localização da infestação, então não está presente na cultura inteira, vai estar presente em alguns pontos, e daí você faz uma aplicação localizada. Cara, isso é sensacional, isso é espetacular, isso é bom para o meio ambiente, é bom para o produtor, é bom para o consumidor, porque tem menos agrotóxicos, agroquímicos defensivos, né, na verdade, e fica mais barato, porque se está gastando menos, consegue vender mais barato para ser mais competitivo, chega mais barato na mesa do consumidor. É evidente que isso é muito bom. Quando se fala em agricultura de precisão e investimentos, se fala logo em aplicação por taxa variável. Aquele mapa de recomendações, que é quando você vai adubar a sua propriedade, você não faz uma adubação constante na sua área inteira. Isso não existe mais, não tem porquê. Mas tá certo, isso também é muito bom. Só que esses dois pontos o produtor já não resiste mais, porque ele conseguiu ver os ganhos, ele conseguiu ver que isso economiza, que isso é bom e que se ele gastar o dinheiro para fazer isso, o retorno vai ser grande, ele vai ficar mais competitivo, enfim. Ponto, isso está sacramentado. Por que isso não aconteceu com os projetos de agricultura de precisão, com principalmente projeto de plantio? Não é que não aconteceu, né? Existem muitos produtores hoje que plantam com projeto de plantio e que não abrem mão disso porque já sabem dos benefícios, mas aqui está um ponto. E conseguiram ter esses benefícios. Muitos produtores rurais que tentaram plantar com projetos de agricultura de precisão, simplesmente receberam um projeto que foi a replicação das linhas, igualzinho acontece num plantio AB. O que é um plantio AB? Plantio AB é quando o operador de máquina, as máquinas que são equipadas com GPS e computador de bordo, elas têm uma função onde você cria um ponto A, o trator está parado aqui, eu crio um ponto, aqui chama de ponto A. Daí o melhor formato para o meu plantio, na análise do operador ali em campo, quer dizer, dá para ser bem melhorado isso no escritório com outros dados, isso eu tenho certeza que todo mundo acredita e sabe disso, mas enfim, o operador de máquina ele vê o melhor cenário para ser plantado ali, da melhor forma possível, e aí ele vai lá e faz, então ele criou o ponto A, ele começa a andar como um trator, vai até o ponto B, dali ele cria o ponto B. Então, entre o ponto A e o ponto B, o trator ele desenvolveu algum formato e esse formato vai ser replicado automaticamente para cima e para baixo, por exemplo. Então, você tem alguns benefícios no AB, como você garante paralelismo, principalmente você garante o paralelismo, você evita remontada, que semeie duas vezes no mesmo lugar. Tem alguns benefícios o AB, só que o benefício principal, cara, o benefício que é o por isso dos computadores de bordo, por isso dos GPS, que é você conseguir analisar antes de fazer o plantio, isso tudo na frieza de um escritório, na frieza dos papéis. Porque na frieza dos papéis, você pode supor que um cenário seja melhor e você testa isso no AutoCAD, então você faz no AutoCAD, replica essas linhas no AutoCAD, beleza, esse daqui é o cenário que eu acho que seja o melhor cenário.
Daí você vai conseguir analisar isso com algumas ferramentas. Eu utilizo, por exemplo, um programa que chama C3D Farm, que aliás é um ótimo programa. É um dos melhores programas de agricultura de precisão que tem no Brasil. E aí o C3D Farm, ele já vai me dar alguns dados que eu não conseguiria ter de forma alguma no campo. Por exemplo, eu consigo pedir para o AutoCAD fazer uma análise de declividade na linha. Então, você tem ali a sua linha, que você vai fazer o plantio, daquela linha você replicou para cima e para baixo. Essa linha que você está fazendo o plantio, ela não está absolutamente em nível. Por mais que você esteja seguindo a curva de nível, em algum ponto ela vai perder nível. Talvez fique um pouco confuso para você, só que a gente fala aqui sobre topografia também. E aí algum vídeo que a gente estiver falando sobre topografia, isso fique mais claro, tá? Mas em algum ponto ela vai perder nível. Quanto ela perdeu nível? Quanto ela está em desnível? Quanto isso vai poder afetar no seu plantio, no seu manejo de água dentro da sua propriedade? Isso vai poder gerar uma erosão? Isso vai poder danificar sua cultura? Essas respostas no campo, elas são impossíveis de serem dadas. É claro que existe alguns casos que é evidente, né? Tipo uma propriedade super íngreme, se você plantar de ponta cabeça, que a gente chama a linguagem popular aí, ou seja, você plantar em desnível completo, é lógico que vai dar problema, isso é evidente, isso daí, beleza, ninguém discute. Agora, existem casos que são sutis, que é em 90% dos casos são sutil, 90% dos casos, quando dá problema de erosão, ninguém queria que desse esse problema de erosão, nem o operador que estava plantando, nem o proprietário, e por que deu esse problema de erosão? Por que aconteceu o problema de erosão? Porque não se fez uma análise prévia em um simulador. O AutoCAD, esses softwares de agricultura de precisão, eles servem como simulador, porque você consegue analisar a declividade que seu sulco ou que a sua semeadura vai ter antes de plantar. Isso é uma simulação. E a partir do momento que você tem esses dados na mão, você pode simplesmente, mesmo que você achou que aquele era o melhor cenário, você fez toda a integridade possível, você fez com todo o zelo possível, você olhou e falou, puxa cara, teve 2 pontos aqui que ainda não estão bons. E aí você consegue fazer um outro cenário, simular esse outro cenário também, e aí você consegue analisar e, na verdade, você consegue comparar esses 2 cenários. E a partir daí você tomar a melhor decisão. Isso nós estamos falando da declividade. Isso pode ser feito para manobras, número de manobras. Aonde a máquina passa mais tempo hoje? Plantando ou manobrando? Depende do formato que é a propriedade. Se for uma propriedade que tem os tiros, o tiro é a linha de plantio, né? Que tem os tiros muito grandes, muito compridos, é claro que ela vai passar a maior parte do tempo plantando. Só que se você tem uma propriedade que é muito íngreme, por exemplo, e que o formato, sei lá, uma propriedade retangular e que você tem que plantá-la no menor sentido, porque senão vai estourar. Quando você planta no menor sentido, a máquina vai passar mais tempo fazendo manobra. Está errado? Está certo? Claro que vai precisar de uma análise, aí você vai ter que cruzar dados entre rendimento e entre declividade, e entre manejo, e entre outras coisas. Mas a gente sabe que uma das coisas que se gasta muito tempo no plantio é nas manobras. E a manobra, teoricamente, é um tempo desperdiçado, porque você está hora máquina, hora do operador, óleo diesel. Sendo que se você reduz o número de manobras, consequentemente sua máquina passa mais tempo plantando, usando hora máquina, hora do operador e óleo diesel, usando para o que deve ser usado, que é colocando semente no campo, rasgando o solo, fazendo sulco, por exemplo. Esse é uma questão. E existe uma outra questão, que ela é a questão onde dá um ganho muito grande para o proprietário. E que, dependendo desse ganho, já na primeira safra o cara paga todo o investimento. Que dependendo do cenário, você consegue colocar mais indivíduos dentro de uma mesma área. Nós temos um exemplo de um vídeo que, se você olhar mais para trás no nosso YouTube principalmente, você vai ver que nós temos um exemplo onde, mudando o formato da linha, nós aumentamos em, não me lembro agora, se foi 5.000 metros, 500 metros lineares, 5.000 metros lineares, não lembro, de planta. Ah, mas não é muito, é pouco. Não é pouco, primeiro, né? Mas não é extremamente significativo. É significativo por alguns fatos, mas principalmente a área é a mesma. Os gastos serão os mesmos.
a pulverização vai ser a mesma, a colheita vai se dar na mesma área, o mesmo tamanho. E o que você está aumentando? O número de indivíduos. Ou seja, todos os seus custos se mantiveram exatamente igual. E você colocou mais planta dentro da mesma área. Isso é lucro puro. Não tem nenhum outro nome que a gente pode usar. Isso é um lucro puro. Você teria todos os gastos e aí você conseguiu colocar mais indivíduos dentro da área. Você consegue melhorar o seu plantio, você consegue melhorar o rendimento das suas máquinas e você consegue, e no projeto, quando você faz um projeto bem feito, você já vai pensar nas suas aplicações, na sua colheita. Então você vai ter uma otimização de toda a operação agrícola que vai acontecer dentro daquela propriedade. Analisem, por que hoje ainda se planta sem projeto? Porque existem replicadores de linha. E quando você replica a linha, você simplesmente está fazendo um AB no computador. E AB no computador ou AB na máquina dá na mesma. Só que na máquina, o produtor rural não vai precisar pagar para você fazer esse projeto. E ele tem razão, e ele está certo. Você não está dando nenhum benefício, não é um investimento nesse caso. Esse caso é um gasto. O que é um investimento? Quando o proprietário rural contrata uma pessoa que está preparada, e essa pessoa que está preparada, ela analisa os melhores cenários. Essa pessoa que está preparada, ela faz uma simulação antes de ser feito o plantio. É muito importante nesse ponto você ter a participação do proprietário rural nessa tomada de decisão. É claro que existem proprietários rurais que estão mais preparados para te ajudar na tomada de decisão, e é claro que existem produtores rurais que não estão preparados para poder te ajudar, e aí eles vão mais atrapalhar do que ajudar mesmo, né? Porque daí talvez ele te convença a você tomar a decisão errada. Exemplos não faltam aqui nos nossos próprios alunos. Quantas e quantas vezes eles analisam, eles chegam no melhor cenário, passa por mim, a gente decide o melhor cenário, mas ainda assim nós temos resistência do produtor rural. E aí o produtor rural acaba plantando do jeito que ele acha que é melhor. E beleza, a decisão é dele, a empresa é dele, né? Ele tem que tomar essa decisão mesmo. Tudo bem, faz parte do jogo. Porém, você tem os papéis para depois você mostrar para ele e falar, tá vendo? Se nós tivéssemos feito daquela outra forma, teria ficado melhor por isso, isso e aquilo. Olha aqui os números, e aí a gente apresenta relatório, mostra uma planilha. Isso, mesmo que o produtor rural tome a decisão errada, mas isso não faz você perder espaço, isso não faz os produtores rurais correr dos projetos de agricultura de precisão. O que faz os produtores rurais correr dos projetos de agricultura de precisão são os replicadores de linha. São pessoas que não analisam os cenários, que ele tem toda a integridade, toda a boa-fé do mundo. O cara é um profissional respeitado, tem muitos profissionais que são respeitados em outros setores e que vieram para esse setor e que o cara tenta fazer o melhor mesmo. Ele vai lá, analisa a área, com a sua experiência, com a expertise, ele vai lá, acha que é a melhor decisão, faz aquele projeto, passa para o operador vai lá e executa. Aí daqui a pouco o produtor vai olhar e vai falar assim, mas pera, eu não tive ganho nenhum entre esse e aquele outro. Não, mas agora plantou automático. Mas e daí que plantou automático? Ah, mas aí, beleza. Tem um benefício ainda nisso. Mesmo fazendo isso, ainda tem um benefício. Porque como o operador ele não vai precisar ter muita atenção durante o sulco ou durante a semeadura. Então ele pode ficar mais atento a outras questões referentes à máquina. Então você tem ali uma espécie de um olheiro, de um gestor ali de máquina mesmo, né? Já que ele não está participando do plantio efetivamente do formato, vamos dizer assim, de guiar o trator da máquina, ele está tomando outras decisões e está fazendo outras análises, né? Outros controles ali. Mas não seja um replicador de linha, toma cuidado com isso, porque isso vai chegar uma hora, hoje a demanda é grande. Então você que está só replicando linha, por exemplo, ainda tem demanda. Você vai lá, faz o projeto de um produtor, perde ele, arranja outro, faz outro e vai. E você consegue ganhar dinheiro mesmo assim, porque a demanda é muito grande, porque não tem profissionais. Mas vai chegar uma hora, cara, que vai entrar um profissional na sua região, vai entrar um profissional aí perto de você, que o cara não é um replicador de linha. E que o cara vai fazer análise, vai fazer comparação e vai conseguir entregar relatórios pré-plantio antes de plantar
já com todos os benefícios de cenário, de diferença entre cenário A e cenário B. E aí como que você vai disputar com esse cara, sendo que você nunca foi preparado, nunca foi treinado para isso? Você aprendeu a fazer de uma outra forma. Você vai precisar se reinventar. Hoje, nós temos esse tipo de metodologia que ele funciona muito bem e que nós criamos um sistema para poder transmitir essa metodologia de uma forma gradual, sem ficar muito pesado e muito maçante, sabe? Quando você precisa introduzir vários conceitos que são conceitos novos, isso pode ficar pesado e maçante. A gente conseguiu criar um jeito de fazer isso espalhado ao longo do curso e ficou leve mesmo, ficou simples. Você pode observar pelo que todos os alunos do nosso curso falam, justamente dessa simplicidade, dessa leveza do curso, cara. Porém, o que nós vamos te ensinar aqui é ser um projetista de agricultura de precisão de verdade, não um replicador de linha. E nada de errado com os replicadores de linha, até porque começa assim e depois vai se aprimorando. Porém, quanto tempo leva para você aprimorar sozinho? Por que já não pegar uma metodologia que é consolidada, que ela já foi testada várias vezes, que hoje nós temos pessoas no Brasil inteiro, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Nós temos pessoas do Brasil inteiro que funcionam, Bahia, nós temos do Brasil inteiro que testou, que está funcionando e que estão se dando bem, porque tem demanda e não tem profissionais. E além de tudo, a nossa metodologia ela é tão completa que você simplesmente não tem concorrente à altura para bater de frente com você. Tá legal? Se você gostou do nosso conteúdo, se você gosta do nosso conteúdo, se você nos acompanha, cara, nós temos canal no Instagram e no YouTube e no Facebook. No YouTube a gente posta algumas coisas que a gente não posta no Instagram que não posta no YouTube. Enfim, segue a gente nos dois. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para os vídeos poder chegar para vocês. Vai chegar muito vídeo novo. A gente vai fazer alguns conteúdos aí que são conteúdos inéditos que a gente não falou aqui nos projetos 1, 2, 3 ainda. Justamente porque o leque da agricultura de precisão, cara, é tão bonito. Essa parte de projeto, né? A gente aqui fala de projeto, nós não fala de agricultura de precisão de uma forma geral, a gente fala sobre projetos de agricultura de precisão. Ele é tão bonito, ele é tão grande, cara, que é um leque... Nós temos a parte de AutoCAD, topografia e geotecnologias, né? E a gente engloba tudo isso, é bem legal. Segue a gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá legal? Forte abraço para todos vocês.